Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos no meu canal. Hoje, na playlist Nazismo, eu vou trabalhar com vocês o programa Lebensborn. Lembrando que é muito importante você assinar o meu canal, clicar lá no joinha e, sem dúvida nenhuma, clica no sininho para que você possa receber as minhas atualizações. Bem, vamos ao tema. Queridos amigos e amigas, este programa foi um absurdo, foi uma atrocidade. Esse programa ele teve início em 1935 e teve a liderança de um homem chamado Himmler, que foi um dos homens de Hitler. O Himmler ele foi o chefe da SS, que inclusive futuramente será tema aqui do nosso canal, e ele como chefe da SS, ele cria vários programas, vários projetos, e dentre eles o programa Lebensborn. Do que consistia tudo isso? A partir de 1935, então, ele vai criar um programa de estética nazista. E esse programa ele tinha um nome, inclusive pejorativo, que era a Fábrica de Crianças Nazista. Então, como isso funcionava? Em 1935, ele começa a construir casas, Lebensborn, onde garotas que passavam por vários exames e vários testes de pseudo-constituição ariana. Essas meninas, algumas até se cadastravam nesse projeto, e elas passavam por um exame detalhado para ver se elas tinham toda uma ascendência supostamente ariana, e que durante esse processo de ascendência não aparecesse nada judaico. Essas meninas eram selecionadas e depois elas tinham relações com homens da SS. Essas meninas, obviamente, dentro de um padrão que o ariano entendia como um padrão perfeito, loiras, olhos azuis, brancas e muito altas, elas tinham relação com esses homens. Esses homens, para vocês terem uma ideia, a grande maioria eram homens casados e a família entendia isso como algo aceitável em prol do nazismo, porque a ideia era procriar muitas crianças para que o nazismo no futuro tivesse uma arianização não só da Alemanha, mas do mundo, e claro também mão de obra, claro também futuros soldados dentro do padrão que essa loucura do nazismo acreditava que era algo pertinente. O Himmler ele vai escolher um médico, né, o Gregor Ebner, para poder coordenar essas casas, esse programa, e esse médico ele vai ser aquele que vai supervisionar todo o processo de procriação dessas crianças, dessas meninas que também foram vítimas, com soldados, com oficiais da SS. E um outro absurdo vai acontecer dentro deste programa, que foi o seguinte: quando a Alemanha inicia a guerra com a invasão na Polônia, a Alemanha vai começar a sequestrar crianças tidas como padrão parecido com a raça ariana. Eles vão, não só crianças polonesas, como crianças da Tchecoslováquia, crianças da Estônia, da Lituânia, e principalmente crianças da Noruega. Essas crianças elas vão efetivamente ser sequestradas, levadas para a Alemanha e serão classificadas entre crianças aceitáveis e não aceitáveis. As crianças que eram enquadradas dentro desse padrão que a Lebensborn pregava, né, dentro esse programa, dentro da SS, essas crianças eram dadas, muitas delas, para adoção de famílias da SS, famílias ricas alemãs, e que depois a origem dessas crianças eram simplesmente apagadas e elas cresciam como se fossem alemãs arianas. Esse programa, para que vocês tenham uma ideia, há muita divergência em termos de números, mas nós acreditamos que no mínimo 50 mil crianças a 400 mil crianças foram sequestradas dos seus países, dos países dominados pelo nazismo. Claro que esses números são um pouco altos, né? Mas alguns historiadores acreditam na faixa de 200 mil crianças.
Infelizmente, a maior parte dos documentos foram queimados em 1945, no final da guerra, quando há uma determinação de se queimar o maior número de documentos nazistas sobre a Segunda Guerra Mundial, e desde 33 também, antes da guerra, e com isso a gente perdeu muito documento para que pudesse classificar o número efetivo de crianças que foram envolvidas neste projeto. No final disso tudo, nós temos um saldo muito nefasto, porque muitas crianças depois ficaram órfãos no final da guerra, e muitas crianças elas não tinham paternidade nem maternidade, elas se tornaram filhas do Estado alemão e de outros países que elas estavam. Inclusive, isso vai ser tema de um vídeo que eu vou fazer também aqui. Agora, dentro de toda a lógica que a gente está discutindo, né, é muito importante vocês entenderem que essa fábrica de crianças, ela atendia, né, uma ideologia completamente equivocada, né, comandada pelo Himmler dentro da SS e, claro, com o aval do Adolf Hitler. Então, que fique bem claro para vocês que isso era uma política oficial do Estado nazista, e eles tinham isso como uma meta de, como eu disse anteriormente, de arianização de toda a Alemanha, e, claro, com planos mirabolantes na Europa como um todo. Então, diante disso, pessoal, eu quero que vocês vejam, né? Esse é o primeiro tema específico que eu estou fazendo aqui da playlist, mas eu quero que vocês comecem a caminhar comigo nessa viagem por esse período, para vocês observarem quanta loucura houve durante o nazismo, né? E o programa Lebensborn, ele vai ser um grande exemplo do quanto essa política ela foi completamente, essa ideologia, essa política, ela foi completamente equivocada, né? Então, diante disso, eu vou inclusive indicar um livro aqui para vocês, né? O livro vai estar aqui acima, vocês vão ver aí a capa direitinho, mas aqui é um ponto inicial para vocês pesquisarem sobre esse assunto específico, né? Que seriam essas crianças. Agora, vocês devem estar se perguntando, e as crianças não aceitáveis, ou seja, aquelas que não eram enquadradas no padrão do nazismo, né? Bem, essas crianças, infelizmente, elas eram enviadas para campos de extermínio, e nos campos de extermínio, infelizmente, essas crianças elas eram executadas, né? Aí o nível da loucura e da crueldade desse regime ditatorial, né? Esse regime extremamente absurdo em toda a sua estrutura ideológica. Queridos, eu espero que vocês tenham entendido um pouco desse processo, desse programa. Se inscrevam no meu canal, continue acompanhando os meus projetos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E eu vou deixar a última pergunta, que na verdade é o nome do programa, né? Nazismo, crueldade ou loucura? Eu quero a sua opinião. Quero que você escreva aqui no canal e você deixe a sua opinião sobre essa questão. Mediante esses vídeos, essas informações, quais as conclusões que vocês vão começar a construir partindo desses vídeos. Espero que vocês tenham gostado, muita luz a todos vocês, saúde e paz, e coragem para todos nós.